Sejam muito bem-vindas ao Você Pode Mulher, o podcast dedicado a mulheres que desejam transformar suas ideias em negócios prósperos. Aqui compartilhamos conhecimento, inspiração e apoio para que você possa brilhar no mundo do empreendedorismo. Meu nome é Patrícia Petri e tenho aqui ao meu lado a Luciana Oi, Castro, Paty. a nossa idealizadora desse podcast. Muitas mulheres começam seus negócios próprios vendendo produtos e serviços online. E um tema muito importante para quem está começando essa jornada e que quer profissionalizar o seu negócio é entender os direitos dos seus consumidores para estar em conformidade, né, com as leis e não ter problemas futuros no seu negócio. E para falar dessa temática, nós temos aqui conosco a Ana Paula Castro, que é diretora do Procon Municipal de Belo Horizonte. Ana, seja muito bem-vinda. Se Obrigada. apresenta aqui para as nossas ouvintes. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, sou advogada, sou especialista em direito do consumidor e hoje eu estou como, diretora do Procon Municipal de Belo Horizonte. Ana, eu queria começar já com uma pergunta que pode parecer um pouco boba, né? Mas o cumprimento do Código do Consumidor é obrigatório? E ele, né? Como que ele deve ser seguido? Hoje o Código de Defesa do Consumidor é uma lei, né, e deve ser seguido por todos, principalmente para os fornecedores, né, de produtos ou serviços, mesmo os que têm um estabelecimento físico e também para aqueles que vendem, através de e-commerce, né, através do comércio online. Qualquer tamanho de negócio. Qualquer tamanho de negócio, desde uma super empresa multinacional até um pequeno negócio. E quais são os principais direitos dos consumidores que as empreendedoras, né, que vendem online, devem estar cientes para garantir uma operação legal, né, e justa? O principal direito, com o direito básico do consumidor é o direito à informação. Ele tem que saber de tudo que acontece naquela relação de consumo. Um contrato, ele tem que passar para ele o contrato anteriormente, antes de assinar. Então, todas as informações, como o preço, tamanho, tipo de produto, o material que é aquele produto. Então, todas essas informações que o fornecedor sentir, né, que são importantes, passa tudo isso para o seu consumidor para não ter problemas depois. Então, independente, né, estando no Instagram, estando, né, tendo um site, então tem que passar essa informação, ela tem que estar visível, clara. E como que funciona assim? Isso é independente, se for pelo Instagram, se for pelo um site, todas as informações têm que ser passadas. É claro, é o artigo 6º, inciso 3º do Código, fala do direito à informação. Uma questão que está sempre chega para a gente lá como reclamação, o famoso preço inbox. Isso é ilegal. Não pode pedir, ainda mais pedir um dado do consumidor através, pedir um telefone, uma mensagem para ter uma conversa particular com o consumidor ali, para que aí ele tenha direito a saber o preço. Isso não existe. Isso é completamente legal. Tem uma lei federal que rege a questão da precificação, e nessa lei fala até, ela foi atualizada há pouco tempo já justamente, com essa questão do e-commerce, que tem até a forma como que lá explica como que o preço tem que estar no site, a fonte, tem que estar tudo, explicadinho e de forma que o consumidor bate o olho ali e já vê o produto e o preço. Olha, essa informação é muito interessante, porque eu, por exemplo, várias coisas que a gente quer Várias comprar, a lojas. gente se depara no Instagram, a gente não acha o preço e a gente faz um comentário lá, qual é o valor, né? Como comprar? E eles mandam Preço inbox. inbox. É. Isso, então pegue o nome desses fornecedores, dessas empresas, dessas lojas que estão no Instagram e façam denúncia no Procon ou qualquer outro meio, né, órgão de defesa do consumidor. Os órgãos de defesa do consumidor estão para isso. Eles são para resolver essas questões mesmo. Então, chama a loja, vai pedir por que que fez, por que que houve essa infração, a empresa pode até ser multada, dependendo da situação, pode até pedir para fechar o estabelecimento. Então façam, Gente, denunciem, isso é muito sério. E mulheres, né, que estão nos ouvindo, que isso aí. possuem suas lojas, já mudem isso, porque, né, não, para não gerar esse tipo Vamos de prestar problema no atenção nisso, futuro. viu, minhas Isso. colegas, Exatamente. porque isso aí é grave. Então, eu tô entendendo que é uma falta, né? Vamos colocar assim, muito grave, e que o negócio das pessoas podem até correr risco. Por isso que é muito importante o microempreendedor, o pequeno empreendedor, o microempreendedor individual,
ter acesso ao código é uma lei que está na internet, baixa no site do Planalto mesmo, tem a lei atualizada. Então, pega o código, dá uma lida, vale muito a pena, conhecimento nunca é demais. Porque dependendo de uma situação, dependendo de um processo ou uma reclamação que aparecer no PROCON de um certo estabelecimento, dependendo, pode fechar uma empresa. Então, vale muito a pena para quem está começando seu negócio, ou já tem seu negócio, conhecer a lei. Porque Essa dica é valiosa, hein, gente? Antes de abrir qualquer coisa, antes de colocar algum produto para vender, Conheça vamos a conhecer o lei. código. Com certeza. E Ana, há diferenciação de regras para quem vende produtos, para quem vende serviços online? Não há uma diferenciação, não. O tratamento do código é o mesmo. Tanto que no código você vai achar artigos que falam de vícios, de defeitos, né, no produto, como também há artigos que falam de vícios, defeitos no serviço. O tratamento é o mesmo. Perfeito. E quando a gente pensa, né, na venda online para a venda da loja física, qual que é a diferença ali? Tem uma diferença, assim, até importante que não sei se, né, se todos sabem, mas a questão da troca. O artigo 49, ele é claro, né, das compras feitas fora de estabelecimento comercial. Pode ser online, telefone, às vezes catálogo, alguma questão. Criaram esse artigo porque a pessoa não tem acesso ao produto. Então, não consegue pegar, não vê textura, não vê, às vezes, o tecido, a cor direito. Então, a partir que o produto chega, que a pessoa tem, né, vê o produto, e aí nasce o direito de arrependimento durante 7 dias. Ela tem 7 dias para se arrepender daquela compra. Ou pedir a troca, ou pedir a devolução do dinheiro. Isso só para compras que foram feitas fora do estabelecimento comercial. Já as compras feitas no estabelecimento comercial, na loja física, aí sim você consegue experimentar, você consegue ver o produto, escolher se é esse, se é aquilo que você estava imaginando em questão de tamanho. Então, nessa questão, o fornecedor não é obrigado a trocar. Muita gente acha, Olha, comprei isso, eu vou dar de presente para minha mãe, não serviu, eu tenho que trocar. Gente, não é obrigado. O Código de Defesa do Consumidor é claro. A troca é só em questão que é obrigatório, é só na questão do defeito de fábrica, se há algum defeito no produto. As lojas trocam por liberalidade da loja, do estabelecimento, para cativar o cliente, para manter o a cliente naquela política da loja. boa vizinhança, né? Política da boa vizinhança. Então, se um consumidor chegar, já teve vários casos das pessoas chegarem lá para abrir reclamação, reclamação contra essa loja, porque eu comprei e não gostei, e eu quero devolver, e não quis devolver, e eu estou dentro de 7 dias. Então, as pessoas confundem os 7 dias para compra Do online online? com o da compra física. Então, nas compras, estabelecimento mesmo comercial que a pessoa foi lá e comprou, o estabelecimento, o fornecedor não é obrigado a trocar, a não ser em caso de defeito de fábrica. Se a loja troca, realmente é por uma liberalidade dela. Igual tem gente que reclama, fui na loja, mas lá estava a plaquinha lá, não trocamos peças brancas. É uma questão, tá certinha, a loja tá corretíssima, ela tá com direito de informação lá informando, tá tudo certo. Se ela não quiser trocar, ela não é obrigada a trocar. Mas isso é diferente para a loja online. Para a loja Peça online. branca Isso. tem que trocar. Se for comprar online, aí sim, dentro dos 7 dias. A partir do recebimento do produto, começa a contar o prazo. Perfeito. Aí já aproveitando o gancho para perguntar, muitas lojas, né, online fazem promoções. Elas geralmente quando é, né, Black Friday ou enfim, algum momento promocional aí, elas colocam: "Ah, não trocamos, peças Peças compradas em em promoção. promoção". E aí? Se for online, tem que trocar. É o direito de arrependimento, está na lei. Lá, o artigo 49 é claro, ele não fala nada sobre essa questão de promoção. Se houve o arrependimento dentro dos 7 dias, a loja tem que trocar. Então mulheres Vamos ficar atentas a isso, tá? A gente achar que, comprei, eu vou ali, não, não tá legal, não. Já experimentei, já fui na loja, já tive a experiência do produto. A loja não é obrigada nem a trocar e nem me devolver o dinheiro. Então vamos ficar atentos a isso aí, porque é uma coisa que a gente acha que a gente tem direito e nós não temos. com certeza. E Ana, que consiste uma propaganda enganosa? A propaganda enganosa é aquela propaganda chamativa, que faz alguns anúncios bem, umas promoções bem, né,
tentadoras e na hora mesmo que a pessoa vai comprar, vai adquirir aquele produto, não é aquele valor. Então, isso é uma propaganda enganosa. Nós temos na lei, né, o artigo 30 e o 35, que fala de descumprimento de oferta, se realmente acontecer. Acontece muito na semana da Black Friday, Uhum. né? Então, acontecem essas questões. Se não é aquele preço que está anunciado, que você viu num catálogo, você viu naqueles jornaizinhos de promoção, alguma coisa, o estabelecimento é obrigado a fazer aquele preço que ele anunciou. Acontece também quando dá diferença no preço, você chega na gôndola, está um preço, chega no caixa, é outro preço. Sempre vai levar o menor preço. Menor. Então, essa questão da propaganda enganosa é muito séria, a gente tem muita reclamação sobre isso, que é o famoso descumprimento de oferta. E é só relacionado ao preço, não à funcionalidade, vamos dizer assim. É mais ao preço, porque a funcionalidade a gente fica meio assim, às vezes, dependendo como medir. Uma coisa mais Aham. subjetiva. É uma questão, às vezes, assim, se precisar de uma perícia técnica, então aí tem a gente já aconselha a pessoa já procurar, tipo, o judiciário nesse caso, no caso de houver uma perícia, porque tem coisas que a gente não consegue medir como, vou dar um exemplo de um caso que o consumidor queria abrir uma reclamação contra uma empresa que fabrica chá, que lançou um chá de maracujá e era falando que era para acalmar as pessoas e tudo mais, e ele não ficou tranquilo, ele não acalmou. Então é uma coisa meio difícil, como é que eu vou medir a tranquilidade da pessoa? Então É. tem algumas É. questões que são difíceis de medir, é difícil de mencionar. Então, nesse caso, a gente não conseguiu resolver o problema desse consumidor e, se fosse necessário, ele teria que encaminhar para o judiciário para pedir, para a justiça comum, para pedir uma perícia. Perfeito. E outra proibição é a venda casada, né? O que que é? Acho que é legal explicar, né, melhor o que que é realmente essa venda casada e se você pode dar exemplos práticos disso. Tá, venda casada é quando você exige para você vender aquele produto, a pessoa tem que comprar aquele outro. Então, às vezes, na internet, a pessoa, vou vender essa calça jeans, mas tem que levar a blusa junto. Então, esse tipo de venda é proibida, porque o consumidor ele tem o direito de livre escolha. Então, vou te vender, vamos supor, em show, tem muito disso, vou vender cerveja ou refrigerante, mas a pessoa tem que comprar o copo daquela marca, daquela cerveja, e isso é considerado venda casada. Não pode. E também, né, para quem vende pela internet, também exigir, só vendo se for o O conjunto, o kit. kit. Eu Mas eu vendo. posso vender kits, mas eu tenho que vender os produtos separados Também tem também? que ter a Tem que ter a opção opção de vender a os produtos opção separados. de vender separado. Uma dúvida que as pessoas também têm é que essa questão, às vezes, também em estabelecimento acontece muito mais em estabelecimento, às vezes, físico, é a questão de: eu posso pegar um papel higiênico no saco, em Hum, vez de eu levar o o kit de kit, 4. 4, 8, 12. Uhum. Isso é uma questão polêmica. Polêmico, é. Mas é o seguinte, na embalagem de cada produto, a embalagem do produto tem que estar embalada e nele tem que conter todas as informações, o código de barra, a validade, tem que estar todas aquelas informações que são Obrigatórias. obrigatórias, né? Tem que estar naquela embalagem. E também não pode gerar nenhum tipo de prejuízo para o fornecedor. Então, vou dar um exemplo bem fácil de entender. Vamos supor, o leite. Eu não sou obrigada a comprar aquela caixa com 12 caixas de leite. Eu consigo comprar 1 litro de leite, porque se você pegar uma caixinha do leite, lá tem todas as informações. A Perfeito. mesma questão da latinha de cerveja. Se eu pegar o fardozinho lá da cerveja, eu não preciso comprar aquelas 12 latinhas. Eu posso comprar uma latinha, porque em uma latinha tem todas as informações. E isso não acontece, por exemplo, no papel higiênico. Até mesmo porque se eu abrir o, o O papel pacote, higiênico, é. o fornecedor vai tomar um prejuízo, porque ninguém vai comprar mais É. aquele pacote, porque ele está aberto. Sim. Então, são essas questões que às vezes o consumidor tem que usar o bom senso, porque ele também não pode dar prejuízo para o fornecedor. Entendi. Eu não É, sabia eu disso. também não Muito sabia. interessante. E aí, se a gente for
abstrair um pouco mais. A gente não pode comprar um biscoito, abrir o pacote e pegar um biscoito. Não. Não podemos. Isso vale para muita Para coisa, muita né? coisa. Bem interessante E eu acho esse. legal pensar justamente, principalmente nessa venda online, né? Porque às vezes é anunciado tipo conjunto, né? A calça e a blusa. Mas então né? A loja tem que ter essas opções Vamos dessas supor peças assim, o conjunto, vamos separadas. supor, a peça é o conjunto, beleza, não tem problema ela anunciar o conjunto. A questão da venda casada, ela é obrigar o consumidor a levar um produto mediante a compra de outro. Perfeito. Isso que é proibido. Então, eu não vendo, se não for atacado, vamos supor, um fornecedor normal, né, atacadista, eu não vendo só uma calça, você tem que comprar 3. Você tem que comprar 3, não consigo te vender uma. Isso não pode. Eu te vendo uma, ou às vezes eu te dou desconto na compra de 3, sai um preço melhor, mas se ele tem que ter opção. Se ele quiser levar um, ele tem que ter essa opção. A questão é obrigar o consumidor a levar um produto mediante a compra de outro. Perfeito. Eu acho que essa questão aí hoje a gente já compreende um pouco mais, mas eu acho que há até alguns anos atrás, principalmente na parte de serviço de banco, você queria abrir uma conta, você tinha que comprar um seguro, você tinha que assinar o contrato do cheque especial, você tinha que levar o cartão de crédito, porque senão você não conseguia abrir a conta no banco. Isso é venda casada. E hoje, graças a Deus, a gente tá, Um né? banco Os digital, bancos né? digitais, a gente tá livre disso, a gente pode fazer essa opção, querer ou não. Uma outra, né, um outro ponto importante é lembrar aí sobre a necessidade da emissão da nota fiscal. Que você pode comentar sobre isso? É importantíssimo a todo consumidor e o fornecedor, né, emitir a nota fiscal, porque até mesmo porque através desse documento, que se ele quiser abrir uma reclamação, ali que tá comprovado, né, a questão da compra, o produto, o que que é. Então, mediante, né, abrir um CPF, um CNPJ, e vai, né, você virar um fornecedor, tem que emitir nota, aí já é uma questão mais tributária, mais fiscal e tudo, mas cabe denúncia ao Procon também, a gente aceita esse tipo de denúncia, a gente pode recorrer ou enviar para a Receita Federal, estadual, às vezes até mesmo para a prefeitura, às vezes está faltando alvará alguma coisa, mas é importantíssimo a emissão da nota fiscal. Basicamente, abrir o CNPJ, emite Emita a a nota. nota. Emitir Porque nota. aí o consumidor tem um documento, né, que vai o resguardar se for, Se no tiver caso, algum eu querer uma questão problema, de garantia, né? então, garante qualquer problema que ele tiver em relação àquele produto, a nota fiscal é a prova cabal de que ele adquiriu e com quem ele adquiriu, qual o produto que ele adquiriu. Então, é um documento, é uma segurança tanto para o consumidor e para o fornecedor também. Perfeito. Outro ponto que é previsto por lei, né, é a questão do dano moral. Né, se algum cliente se sentir lesado de alguma maneira, você pode explicar um pouquinho mais sobre isso também? O dano moral é a questão da honra. Quando a honra da pessoa é afetada, então ela tem direito a um dano moral, está regulamentado também no Código Penal, no Código Civil, tudo tem essas questões dos danos, né? Até crimes contra a honra existem. E o consumidor também, até mesmo um que é muito comum, é a questão da negativação indevida, e isso gera dano moral. O dano moral não é competência do PROCON, a competência do dano moral é judicial, porque é o juiz que vai obriga, ele que decide, até questão de valor, até de Uhum. obrigar a empresa a pagar. E o mais importante do dano moral é a prova. Você tem que ter prova. Igual a negativação indevida é fácil de comprovar, mas o mais importante que eu deixo, que eu quero falar assim, que raiva não é dano moral. Então, eu fiquei 3 horas tentando falar com alguma empresa da telefonia, alguma coisa, e não resolveram o meu problema. Isso é raiva, é mero aborrecimento. Isso não gera dano moral. O dano moral, para ser pleiteado, Comprovado. para você pleitear um dano moral na justiça, você tem que ter provas. Então, sempre guarde números de protocolo, guarde essas questões de, no site do Serasa tem alguma negativação e essa conta está quitada, então guarde tudo e aí, se tiver todas as provas, aí vale a pena pleitear esse dano na justiça. Perfeito. Eh,
E sobre, por exemplo, quando a gente, né, tá numa loja física, uma das regras, você tem que ter o código do consumidor disponível ali no estabelecimento. Como é que funciona essa regra quando você vende online? O online não tem como a gente, quem vende online, seguir essa regra, até mesmo porque, como é online, ele consegue baixar o código ali na hora. Alguém pergunta ou tiver alguma dúvida, ele acessa o código pelo site mesmo, Planalto e tudo. Então, não existe não é tão. No estabelecimento físico é mais fácil de você ver essa infração, que você chega, você tem um código de defesa do consumidor? Ah, não tem. Então, isso são leis, igual no caso tem uma lei que cuida disso, a multa já é estipulada, não é igual, tem questões assim, que o fiscal vai na loja e vê, aí constata o erro, aí dá prazo, dá 10 dias para ele consertar aquele erro e Uhum. depois ele vai lá. Se não consertou, ele faz o auto de infração. Nesse caso da falta do Código de Defesa do Consumidor, a lei é clara, chegou lá o fiscal ou algum consumidor denunciar, se não tiver, é multa na hora, já é multado. Uhum. Não tem esse prazo de consertar em 10 dias, nem nada não. Mas no para quem vende online, não tem como, né, a gente ver se tem isso, porque a pessoa só baixa ali na hora, né, põe na tela dela lá o código, é muito mais fácil. Consulta É, rápida ali, né? consulta rápida. E já tá Porque o consciente. objetivo dessa lei foi, se a pessoa tiver algum problema no estabelecimento lá comercial, para ela não ficar pedindo: "Ah, eu quero ver o código, é meu direito". Aí a pessoa apresenta o código, a pessoa vê se Já realmente consulta ali na hora consulta qual ali que é o na direito hora. dela. Isso é Ah, Interessante. a Ponto de vista intenção é essa. interessante. Mas é importante ter, né, disponíveis as lojas terem disponível ali as políticas, né, mais É, importante de troca, mais de importante, assim, em Belo Horizonte tem que ter o código, tem que ter a plaquinha identificando, falando que nesse estabelecimento tá um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, tem que ter, afixado lá a forma de pagamento, é muito importante sempre divulgar qual que é a sua forma de pagamento, até mesmo para quem vende online, se há diferença do preço do cartão de crédito para o pagamento à vista, isso tem que ser avisado, tem que estar. Se não avisar, não informar antes, não adianta ser na hora do pagamento, não. A pessoa vai na loja, pega uma blusa, é R$ 100. Aí, na hora que você chega no caixa, tá lá, ah, não, você vai pagar no cartão. Ah, não, no cartão tem a tarifa da máquina. Não pode. Isso tem que estar lá na placa, lá no caixa, atrás da pessoa do caixa, avisando. Compras no cartão de crédito ao acréscimo da taxa da máquina ou 1%, aí cada um tem sua regra, mas tem que estar visivelmente e informado anteriormente, antes do pagamento. Não é na hora que for pagar, o consumidor tem direito de pagar o valor que ele achou que era o devido lá, que era no exemplo que eu dei, os R$ 100. No online é a mesma coisa. Tá no site, se houver essa diferença para quem for pagar no cartão de ou no crédito Pix, né, por ou no exemplo. Pix, colocar. Que a questão, Uhum. muita gente fala: "Ah, mas eu vou pagar no débito, é a mesma coisa que à vista e tudo", mas algumas empresas têm A a taxa. tarifa, a taxa, né, da maquininha. Então, nem sempre o pagamento com débito é considerado pagamento à vista. Então, que fique isso tudo claro e informado para o consumidor antes dele fazer o pagamento. É Perfeito. interessante esse ponto de vista aí. Porque, às vezes, no Instagram, a pessoa acha que a gente vai ter um bate-papo ali com a pessoa, né? Informa isso no bate-papo. Não vamos levar para o bate-papo, gente. A coisa tem que estar ali tácita, explícita. Exato. E Ana, você tem, casos ou, eh, coisas que são muito comuns, que às vezes, né, demandas, assim, reclamações que chegam, que às vezes a gente pode alertar as mulheres que estão aí começando a empreender e precisa falar: "Olha, isso é muito comum de acontecer e não deveria acontecer". Você consegue lembrar algum caso, alguma coisa assim, ou casos, né, ou enfim, que você acha que pode ser importante de trazer aqui? Assim, a gente tem casos lá de reclamações de vendas pelo Instagram. E o nosso grande número de reclamações nesses casos de vendas pelo Instagram é a não entrega do produto, que é a famosa, às vezes, a propaganda enganosa. Isso a gente tem muito. Então, essa questão de devolução, porque aí pagou o frete, a pessoa não devolveu o dinheiro do frete. Então, assim, O o frete dinheiro. não é obrigatório Não, depende se ela pagou ali R$ 100 com o frete, ela tem que receber esses R$ 100 todo.
tem que receber de volta os R$ 100. Ela recebe o dinheiro o valor que ela pagou. Então, até essa questão da troca também, né, avisar como que é a política de troca, como que é essa logística reversa, se vai emitir um código de correio, como que é, se paga, se não paga. Então, isso tudo tem que estar bem claro, mas a gente tem reclamações, muitas reclamações de vendas de pessoas que vendem pelo Instagram. As pessoas mesmo por ser CPF, Uhum. sofre reclamação do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E pode sofrer a penalidade da mesma forma que é com aquele que tem um CNPJ. Fala um pouquinho dessa questão das penalidades, assim, que eu acho que, às vezes, né, as empresas podem falar assim: "Ah, mas Não vai dar em isso nada. às vezes não A vai gente dar em está no Brasil, não vai dar em nada". nada. Como que funciona a questão da denúncia e penalidade, né? No caso de denúncia ou alguma reclamação lá de direito individual, que realmente há uma infração ao código e a empresa ou não comparece em audiência ou não resolve ali, a gente vê que há infração ao código e não resolve, não apresenta uma proposta de acordo para o consumidor, o PROCON pode multar essa empresa. E depende, algumas multas têm valores altos, porque são baseados no faturamento anual da empresa e dependendo também de situações, pode até fechar o estabelecimento. O PROCON pode fechar o estabelecimento, dependendo da infração, dependendo da recorrência. Então, as empresas são penalizadas, sim. E ainda a questão, você ainda tem mais o dano moral. Então, a pessoa ainda pode recorrer ao judiciário e pedir esse dano moral, dependendo do dano material maior. Então, as empresas são penalizadas. Então é ficar bem atento, saber, né, o Por isso código. que é importante quem aí está começando, ter seu negócio, é importante conhecer o código, porque nesse caso o consumidor é ele que é a peça principal ali para quem está começando esse negócio. Então é bom ele conhecer os direitos do consumidor para ele não ter problema, não ter problema com o PROCON ou com algum órgão de defesa do consumidor futuramente. Perfeito. Ô, Paty, eu queria aproveitar para pedir a Ana Paula para explicar para a gente aquela questão famosa. Eu não troco esse tipo de mercadoria. E aí eu quero voltar lá para aquelas mulheres que um número grande de mulheres empreendem com as roupas íntimas, artigos de sex shop. Polêmica. Troca ou não troca? Pode trocar? Não deve trocar? Pode? Eu quero que você explique isso. É uma polêmica, principalmente esses artigos de sex shop, porque não tem uma lei regulamentando esse tipo de produto. Dependendo do produto ali do sex shop, o que mais tem que é a resolução da Anvisa, que se a Anvisa autoriza usar alguma coisa nesse sentido. Mas a questão, a gente vai voltar naquele assunto lá da troca, é o seguinte: é a informação clara. Então, se eu tenho um produto, né, que eu estou vendendo pela internet, é uma questão de peça íntima ou essas questões de sex shop, deixa claro para o consumidor. A questão do arrependimento, você pode se arrepender, desde que você não use, não abra a embalagem. Se você vê, chegou em casa, pegou o produto, às vezes você não gostou, sei lá, da cor, alguma coisa, né, daquela peça íntima, você achou que fosse um azul mais claro, é um azul mais escuro, alguma coisa, ou tecido, alguma coisa. Então, não abra, não experimenta, mas deixa tudo claro nas suas regras. Lá no seu site, quando você for vender, manda uma mensagem: olha, nossa política de troca é assim. Se quiser arrependimento, não pode tirar o lacre, não pode experimentar, que aí fica tudo às claras, que aí não tem problema. Se o consumidor reclamar, ela fala: não, mas ele foi avisado. Que é uma questão mais sutil por se tratar de peça íntima, de alguma coisa que pode haver algum tipo de contaminação, então aí tem que ter esse cuidado. É tratar o bom senso. Se for tudo claro, ninguém vai ter problema. Isso é uma situação importante, porque várias empreendedoras sofrem com esse tipo né, às vezes, também a gente está falando aqui de um consumidor de boa fé. Tem os de má fé, né? Mas a gente Sim. sempre tem que acreditar na boa fé das pessoas, né? Então, essa informação, gente, vamos deixar as políticas claras. Vamos estabelecer nossas regras, vamos informar, porque é aquele negócio, aquele ditado popular, né? O que está escrito é o que vale, o combinado não sai caro. Eu acho que vale certeza. também aqui nessa questão da venda online, né? Meninas, nós estamos chegando ao final desse episódio.
Mas antes eu gostaria, Ana, que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, que às vezes estão, né, começando essa jornada de empreender com a venda online. A mensagem que eu deixo para as ouvintes é essa: procurem estudar um pouquinho o Código de Defesa do Consumidor. É uma lei curtinha que vale muito a pena, que vai ter muita informação interessante ali e que tenho certeza que vai evitar muitos problemas futuros. Leiam a lei. Ótimo, eu acho que é importante informação. A gente estuda tanto para poder abrir um negócio, né? Vai ser só mais uma lei. Só mais um ponto, É, né? só mais uma coisinha para ler. E a gente sempre encerra, né, nossos podcasts com indicações de conteúdos, livros ou qualquer material ali que as nossas convidadas e a Luciana também acham valioso. Quais são as indicações de vocês? Olha, hoje eu vou indicar aqui, gente. Posso mostrar para essa câmera aqui, né? Eu vou indicar o livro Tempo de se Amar, Mulheres Reais e Suas Histórias de Superação por Meio do Autoconhecimento. Esse livro aqui é uma querida, minha amiga do coração, Anísia Valadares, tá aqui, escreveu em coautoria, são histórias de mulheres, sabe? Incrível, gente. Então eu queria indicar esse livro aqui, da minha querida Anísia, Tempo de se Amar. A gente vai pôr o link na descrição, né, Paty? Isso. Então, recomendo aqui essa leitura para todas vocês. Ana, você tem O recomendações? meu é o CDC, a Lei 8078. Leia o CDC. Perfeito. Ana, foi uma honra tê-la aqui com a gente. Eu acredito, né, que as nossas ouvintes puderam aprender muito com você hoje. E eu gostaria, né, de encerrar também agradecendo ao Júnior e o Rodrigo, da loja Estilosa, que é patrocinadora desse podcast. Muito obrigada por acreditar e incentivar o empreendedorismo feminino. E se sua marca também quer impulsionar mulheres para terem negócios de sucesso, entre em contato como Você Pode Mulher em nossos canais. É isso. Agradecer a audiência das pessoas e pedir para que nos acompanhem, se inscreva no nosso canal. Se você acha que esse conteúdo é importante, compartilhe com outras mulheres empreendedoras e continuar nos acompanhando, porque tem muito conteúdo rico vindo por aí. Com certeza. Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio do Você Pode Mulher. Tchau, tchau.